Enfermeiros fazem greve em todo o país por piso salarial nesta sexta. Uma greve geral foi decretada pelo Fórum Nacional da Enfermagem para esta sexta-feira 10, em defesa do piso salarial da enfermagem e da valorização da categoria. A paralisação foi acatada por alguns estados, como é o caso de Pernambuco e Rio de Janeiro, em nome da luta pela implementação do piso salarial da enfermagem. A paralisação ocorre em protesto à inércia dos poderes, em especial do governo federal, em solucionar o impasse que envolve o piso salarial da enfermagem. Em Limoeiro não foi diferente. No Hospital Regional José Fernandes Salsa está acontecendo a paralisação, mas todos os serviços essenciais foram garantidos aos usuários. Alguns líderes da classe falaram à nossa reportagem. Na verdade, esse movimento não é um simples movimento por uma equiparação salarial. Ele é muito maior, muito mais abrangente e se dirige, de uma forma geral, a uma luta nacional. E essa luta nacional, que aparentemente é uma luta por uma categoria em busca de salários dignos que nós merecemos, ela vai mais além do que isso e nos dá um suporte para lutarmos por um SUS de qualidade. Quando você fala luta pelo SUS, a gente entende que a paralisação não é só o piso salarial. O piso salarial, na verdade, é o principal, mas é uma luta geral. Exatamente. Todo técnico de enfermagem, enfermeiro, parteira ou auxiliar de enfermagem, ele se sente, de certa forma, tolhido na sua forma de trabalho. Porque nossas unidades, as unidades hospitalares, estão sucateadas. E isso não é uma realidade só de Pernambuco, é uma realidade do Brasil. Inclusive o piso, a cobrança é nacional. Essa paralisação hoje ela é nacional. Ela é nacional, é uma cobrança nacional, como você bem coloca, mas nos leva a uma luta muito maior. A população, muitas vezes, pode estar pensando que nós estamos numa luta simplesmente pelo nosso salário. Não é só pelo nosso salário. Na verdade, é por você, usuário do SUS. É por você que necessita de um hospital, de uma unidade hospitalar. E quando chega a sua hora do atendimento, na maioria das vezes, falta subsídios, falta qualidade no atendimento. E você volta com seu problema para casa, muitas vezes aumentando até algo que era menor e crescendo muito mais. A gente percebe a cobrança de você, inclusive na sua fala, com relação ao piso salarial através da promessa de campanha da governadora. Agora, a gente analisa, inclusive eu que sou eleitor do Lula, fui eleitor do Lula, onde a gente vê também uma inércia do país a nível nacional, deixar muito por conta do Barroso, que sentiu na pele o que é a enfermagem recentemente. Você toca em um ponto bem interessante. Até agora, nós estamos buscando reunir forças políticas e buscando entender que entrave político tão grande é esse que, mesmo começando e se iniciando um novo governo, ainda tem um entrave dessa forma. É o seguinte, estamos lutando por nossos direitos. Sim, sim. E vamos continuar lutando pelos nossos direitos. Na esfera municipal, estadual, federal e de todas as formas que nós conseguimos entrar. Essa lei sendo liberada lá em Brasília pelo Barroso, que até então a gente não entende o porquê esse travamento do Barroso, alega, mas hoje ele está sentindo o peso da enfermagem quando se encontra no hospital, mas aí é o seguinte, à medida que a lei passar efetivamente a existir, que já existe, ou seja, a funcionar, vamos usar assim o termo, aí sim a cobrança tem que ser efetivamente a quem não colocar ela em prática. Acredito que sim. Acredito que deve ser punido. A partir que é lei e deixar de ser suspenso, é obrigatório o pagamento do piso da enfermagem. Sim, a cobrança aos municípios e o Estado.
Também, aí a gente luta e acredito que tem verba para isso. Já foi provado que tem verba para pagar o piso da enfermagem. Em Brasília já diz isso. Então, quando ele suspender o nosso piso, vamos ter direito e vamos cobrar tanto os municípios como o Estado. O serviço aqui no regional, como é que se encontra nesse momento? No momento, o serviço se encontra 50% dos profissionais da enfermagem trabalhando na parte interna e 50% está aqui na greve, dando apoio. A gente vai ficar fazendo rodízio, 50% atendendo os nossos pacientes e 50% aqui lutando pelo nosso piso. Todo serviço essencial mantido. Mantido. Os PSF, eles podem aderir 100% à enfermagem. Só o posto de vacina que deve ser 80%. Marizé, eu senti, eu não sei se você sente assim, um pouco de desgarramento da classe. Era para ter mais gente aqui hoje. Mas eu vou dizer a você, não é desgarramento, às vezes até a própria pessoa que é contratada. Tem isso também, né? A questão do contrato. A questão da precariedade do serviço. Você às vezes é um contrato, e tem até medo de vir aderir à greve, mas a greve é independente do seu vínculo. É uma paralisação nacional que não traz problema nenhum ao funcionário. Seguindo as regras que a gente está seguindo. Então, só é inconstitucional se a gente não seguir o que a gente vem seguindo. Então, o que a gente está seguindo aqui é 50% trabalhando na emergência, 70% na parte de clínica médica e 70% também na pediatria. As UTI funcionam 80%. E a parte de emergência, 50% trabalha e 50% aguarda aqui fora até nosso piso ser aí suspenso. Não ser mais suspenso, e sim a gente ter esse direito garantido por lei e cobrar tanto dos municípios quanto do Estado. Classe da enfermagem. Infelizmente, o que nos levou a fazer essa greve, essa paralisação, é a falta de atenção dos governantes e dos gestores, que não nos apoiam e não nos respeitam. Estamos em busca de um salário digno, porque a nossa classe é desrespeitada, não temos condições de trabalho, não temos salário digno, temos que muitas vezes, como a colega aqui falou, nos ausentar, deixar nossos parentes e nossas famílias e sair de uma jornada de trabalho exaustiva para prestar o nosso serviço e não temos respeito com a classe, com a categoria. Você acredita que com esse piso, quando sair, possa ser que diminua os mais serviços, que possa ser que um patrão não vai diminuir a carga, o quantitativo de profissionais? Pode acontecer isso? Eu não acredito, porque eu já tenho 25 anos de profissão e hoje a gente vê que a demanda do serviço de saúde só tem aumentado. E o que nos sobrecarrega é nesse sentido. Hoje, o custo de vida é muito alto. Se eu for pagar um plano de saúde para mim, se eu for me alimentar bem, se eu for me deslocar de um serviço para outro, fica muito longe da realidade. Então, o que a gente busca, o valor. Eu sempre digo às minhas colegas, a gente está lutando por esse valor para ter um pouco mais de condições de sobrevida, mas eu ainda não acredito que a gente ainda não consegue. A minha pergunta é em cima daquela questão da exaustão. É isso que eu pergunto. A exaustão não se dá também pela quantidade de serviço que tem que prestar? Essa quantidade é pelo salário baixo, tendo um salário melhor. Pode diminuir essa exaustão? Exatamente. Eu acabo trabalhando mais para poder ganhar mais. Vencendo o cansaço físico, o cansaço mental, né? A falta de apoio, né, profissional dos gestores. Então a gente acaba se exaustando mentalmente e fisicamente. E eu fico me perguntando como é que muitos colegas conseguem dar conta de sair de um serviço e para outro, porque acha bonito, não, porque precisa. A pergunta que eu fiz aqui a um dos sindicalistas é exatamente aquela questão de cobrar a quem cobrar. No momento existe uma lei paralisada a nível nacional, que é uma lei aprovada, já era para ser promulgada, ela está suspensa. Então, isso dá o direito aos governantes, depois do nacional, de só pagarem quando ela entrar em vigor efetivamente. Essa é uma luta que tem que existir para que ela saia de lá e daí cobrar aos governantes locais. Exatamente, porque essa lei depende
depende da liberação do piso do nacional, né? São os recursos. E os governantes, os prefeitos, a gente já tem escutado dizer como é que a gente vai pagar se não vem o recurso. Então é necessário que essa lei de Brasília entre em vigor efetivamente para fazer com que os prefeitos e governadores possam cumprir. Porque o que vai acontecer depois que ela entrar em vigor, né, é o recurso virá para o município e para o estado. Então eles não têm como dizer que não vão pagar. O Barroso está sofrendo na pele para saber o que ele fez? Eu soube que ele está hospitalizado, né? Ele está sentindo na pele o valor da enfermagem. Já saiu. Mas ele está sentindo na pele para saber o valor que tem o técnico enfermeiro, o técnico de enfermagem. Talvez não esteja sentindo porque ele está no hospital particular, né? Particular não tem o enfermeiro e o técnico de enfermagem? Bom, diferente o salário ou é muitas vezes inferior? Às vezes é diferente. E o Sul, a realidade também é diferente. A realidade salarial dos profissionais do Sul, ele quase já se iguala ao que a gente almeja, a gente do Nordeste. Que a gente recebe um salário mínimo.